Aí, ó, agora finalmente tá gravando. Gente, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. A Dai tá aí, gente. Ô, Dai, você já tá em qual período da faculdade? E tá aqui assistindo aula minha até hoje. Beijo pra você, Dai, você é foda. Ai, ai, ai. Ô, gente, eu vou fazer uma enquete para aqui, terminando o segundo, graças a Deus. Essas greves atrasou o trem tudo, né, Dai? Custou começar. Fazer uma enquete aqui, que aula do mago tem que ter enquete, né, não, Dai? Tem que ter uma enquetezinha. Então, desde os primórdios sempre teve. Sempre teve, nada de diferente. Ai, ai, ai. Desse jeito. Ô, gente, fiz uma enquete aí, ó. Vocês votaram qual que é o foco de vocês esse ano? Se é o Enem, se é o PISM 3 ou se é outro vestibular? Vocês votarem, tem 9 bolinhas aqui no canto inferior direito. Só você clicar aí, ó. Ó, 3 votos Enem, 7 votos PISM 3, um voto outro vestibular. No momento a gente está fazendo só pro PISM 3, Maria Clara, mas semana que vem, até aproveitando e já falando para vocês, que semana que vem nós vamos abrir a nossa primeira semana de aulas do intensivo Enem para todo mundo, tá? Então, quem quiser participar aí da semana que vem do intensivo Enem, a gente vai abrir para todo mundo, até para quem não é aluno do curso, tá? Então, semana que vem vai ter aulão para o Enem aí também para quem quiser acompanhar, e com certeza vocês vão querer, né, que vocês vão fazer o Enem esse ano. Ó, aqui tá até bem disputado, ó, 15 votos pro Enem, 19 pro PISM 3, ó. Legal demais, gente. 20 votos pro PISM 3, 17 votos pro Enem, assim, vocês estão no terceiro ano, né, galera? Vocês vão fazer os 2 vestibulares, isso é fato. Porque é aquela coisa, né? Terceiro ano você atira para todo lado. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, né, de antemão, é que vocês estão na reta final agora. Esse é o momento mais importante do ano de vocês. Talvez desse ciclo de 3 anos de ensino médio, a partir de agosto vocês vão começar o segundo semestre, terceiro ano. Então, agora vocês vão começar o momento mais importante da vida de vocês. O que vocês fizerem agora vai influenciar em toda a vida de vocês. Talvez esses sejam os 4 meses mais importantes da vida de vocês, que talvez mude completamente toda a vida de vocês. Então, assim, realmente vale muito a pena vocês manterem o foco, manterem o objetivo. Vale a pena abrir mão de algumas coisas nessa reta final, vale super a pena. Abrir mão de sair, abrir mão de fazer coisas que muitas vezes dão prazer para vocês. Eu lembro quando eu fui fazer a prova de doutorado, eu fiquei 3 meses só estudando 14 horas por dia, parei de ir na academia, o pessoal estava me chamando de magro do PISM, para vocês terem ideia. Mas valeu super a pena, né? Depois a gente acaba colhendo os frutos e vocês acabam, depois que entrar na faculdade, vocês vão aproveitar muito mais do que vocês não aproveitariam estando agora na cidade de vocês. Gente, a faculdade é um ambiente maravilhoso, tá? Seja para aprender, seja para se desenvolver, seja para conhecer pessoas, seja para arrumar crushes, namorados, ficantes. É o melhor lugar do mundo para vocês viverem. Era um período da faculdade, foi o período mais feliz da minha vida, com todo respeito à Maga, mas foi um período assim que a gente se desenvolve, a gente se descobre, assim, é muito legal, é muito importante. Então, já já vocês vão estar na faculdade e vão caprichar nessa reta final aí, pessoal, né? Levar o ensino, o estudo a sério realmente para vocês no início do ano que vem poder estar desfrutando de toda essa preparação de vocês aí. A Dai é o exemplo disso, Dai. Se você quiser dar seu depoimento aí, ó, de como está sendo estudar na faculdade. Ah, que vergonha. Que Mas, vergonha, assim, não? já vou aqui falar que você fazia bullying comigo na época do cursinho, né? É bom. Você é da roça, assim, no meio do mato. Que eu sou de uma cidade muito do interior. E aí eu mudei para Valadares para poder estudar. E, tipo assim, não só isso, mas começar a faculdade foi a virada de chave na minha vida. Tipo, melhorei muito em todos os quesitos da minha vida. É,
eu sou mais social, sou, tipo assim, Uhum. a qualidade do ensino na federal também é maravilhoso. Você faz muitos amigos, a universidade é muito acolhedora. Eu não tenho nada para reclamar. É, gente, então assim, vocês já conseguem perceber, né? Pelo que a Dai fala, e a Dai sempre foi inimiga da timidez, tá, gente? Ai, ai, ai. E, e assim, eu acho que vale super a pena. Vocês provavelmente devem estar focados, né, na reta final, mas quem tiver a oportunidade de fazer o nosso cursinho, aí, seja do PISM, seja do Enem, vem com a gente, pessoal. Vocês podem ter certeza que vai ser a melhor escolha que vocês vão fazer. É o melhor custo-benefício. A gente é muito além de um curso, a gente humaniza o conhecimento, a gente sempre está mandando mensagem para vocês. A gente tem mentores que são ex-alunos aprovados, que ajudam vocês na reta final, com um apoio psicológico, seja para fazer um cronograma de estudo. Simulado, é muito importante fazer simulado nessa reta final, seja para o PISM ou para o Enem. Inclusive, os alunos do PISM 3, eles têm acesso também aos nossos simulados do Enem, tá, gente? Então, o pessoal que vai fazer o intensivo PISM 3, tem alguém que faz o intensivo PISM 3 que já fez a inscrição? Tem alguém? Eu sei que tem alguns alunos aqui do extensivo, né? Mas do intensivo eu não sei se tem algum aluno que vai fazer o intensivo PISM 3 que esteja aqui acompanhando os aulões gratuitos. Mas vocês vão fazer também, vocês vão participar também das maratonas do Enem, tá? Vai ter revisão para a prova do Enem também. O pessoal do PISM 3 também pode assistir essas aulas. Vai ter madrugadão, tá, gente? Madrugadão na reta final para o PISM e para o Enem. Vai ter madrugadão, então a gente começa as aulas 10 horas da noite, vai parar 2, 3 horas da manhã. Tudo isso, gente, vocês acham que eu gostaria de estar dando aula 2h30 da manhã? Claro que não, mas eu faço isso porque eu quero o bem de vocês e eu sei que isso vai fazer realmente diferença na vida de vocês. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão estar contratando muito mais que um curso, vocês vão estar contratando uma família, vocês vão estar contratando amigos que vão estar trilhando essa jornada junto com vocês. Isso todos vocês do extensivo vão ter, tá, gente? O pessoal do extensivo vai ter, agora, a partir do segundo semestre, simulados tanto no formato do PISM 3, quanto no simulado do Enem também, que vocês já estão fazendo o simulado do Enem, já tem um tempinho, já desde o início do curso, desde março, né? Então, agora vocês vão ter 2 simulados por mês para vocês poderem fazer. E, gente, essa reta final tem que fazer muito exercício. É fazer prova antiga, é fazer simulado. Nos simulados, a gente prepara vocês para a prova, tá? Então, tem questões que vocês vão errar lá no simulado, vocês vão aprender, e no dia da prova vocês não vão errar. Então, é realmente um preparatório para a prova, né? Você vai preparando, acertando e errando, né? Acertando e beleza, parabéns, e errando, não é assim. Tem que ser desse jeito. Então, é muito importante para vocês aí. Gente, alguém aqui provavelmente não deve ter tido aula comigo, então vou me apresentar. Meu nome é Mateusão, a maioria de vocês me conhece como Mago, né? Isso porque lá em 2021 eu falei que ia acertar todas as questões que iam cair na prova do PISM 1, e pela primeira vez isso aconteceu e eu acertei todas as questões que caíram na prova. E aí o pessoal começou a me chamar de mago do PISM, e aí o nome acabou pegando, né? Todo me chamando de mago, que até então era só Mateusão. E agora, hoje em dia, o pessoal que me chama de Mateusão é o pessoal mais da antiga, e o pessoal hoje em dia me chama mais de mago. Sou formado em Química, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, sou fundador aqui do curso do Mago, eu comecei esse negócio aqui, já trabalhei no Colune, ou Méfios, né? Já trabalhei no Colune, que é o melhor colégio público do Brasil, e já publiquei dezenas de artigos em revistas internacionais durante o meu mestrado, durante o meu doutorado. E falando aqui especificamente sobre o curso do Mago, né? Nós somos considerados o maior pré-PISM no Brasil, isso porque nós batemos todos os recordes de aprovação da história do PISM, assim, com o pé nas costas. O pessoal lá em Juiz de Fora, às vezes, comemora 40, 50, 60 aprovados. Esse ano a gente aprovou 400 alunos, sendo que 45% dos aprovados em medicina da UFJF foram aprovados conosco. Então, assim, praticamente 1 a cada 2 alunos de medicina da UFJF foram aprovados com o nosso cursinho. Então, isso aí mostra, né, o quanto que a nossa metodologia
seja através de aulas, plataformas, simulado, listas, suporte dos professores via WhatsApp, mentorias, monitorias, mentorias com a psicóloga, né? Madrugadões, projeções, tudo isso que a gente proporciona para vocês no curso realmente faz a diferença. Esses números aí estão para provar isso, né? E aqui tá alguns alunos que foram aprovados com a gente esse ano. Eu falo que esse manto aqui cheira aprovação, né? Graças a Deus, e quem sabe, né? Quem tiver no extensivo e quem for fazer o intensivo, ano que vem vai estar nesse slide aqui, nos alunos gratuitos para o próximo, o pessoal do ano que vem. Amém, estou profetizando, gente. Nós aprovamos 20% dos alunos que entraram pelo PISM na UFJF, né? Isso é o maior recorde da história de um cursinho preparatório para o vestibular, foi do nosso curso, preparando para o UFJF, e como tem acontecido de praxe aí tanto na segunda quanto na terça, quem quiser ganhar uma lista de exercícios aí sobre a matéria de hoje, para vocês treinarem bastante, é só postar lá no Instagram uma fotinha, marcar @Mago do PISM e tirar um print dos seus stories e me mandar no meu WhatsApp, que a gente vai mandar para vocês uma lista de exercícios aí, tanto da minha aula quanto da aula do Expedito, que é a próxima aula, né? A aula de... o Igor tá aí, ó, grande Igor. Fazer o double biceps aqui, né, gente? Já foi, gente? Vamos que eu tô de caganeira, se eu forçar demais eu cago. Ai, ai, ai. O trem tá feio, gente. Tô na caganeira danada. Inclusive, já tô até avisando pra vocês. Se eu precisar sair na aula aqui, vocês não levam a mão, não, tá? Ai, 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 o bicho vier, menino. Eu tava viajando, na volta da viagem, comi alguma coisa errada na perna da estrada. Faz 2 dias que eu tô vivendo no vaso. Mas tá bom, nós estamos aí, ó. Ontem nos aulão gratuito, ontem eu dei aula pro PISM 1 pro PISM 2. Eu tive que sair uma vez em cada aulão. Quer beber uma água aqui, porque o tanto de água que eu tô expelindo pelo ânus não tá escrito. Beber bastante água, senão vai desidratar, vai piorar o trem todo. Ai, ai, ai. Ô, gente, então, hoje eu escolhi para dar aula para vocês a matéria que é mais cobrada no PISM 3, tá? Seja você for fazer prova da saúde, exatas, humanas, economia e administração, porque essa matéria cai tanto na prova fechada quanto na prova aberta, tá? Que é reações de adição, tá? Quem é aluno do extensivo e já começou a estudar isso com a gente, na verdade já estudou, né? Então vai ser uma forma também de vocês estarem revisando essa matéria aí, dito a sua importância. Quando eu estava lá dando aula para vocês lá nas aulas do extensivo, eu falei, gente, essa matéria aqui é a mais cobrada. Às vezes vocês não levaram tanto a sério, mas aí hoje eu estou aqui para provar que realmente é a matéria mais cobrada, tanto é que eu escolhi ela para dar aula para vocês hoje, porque a gente sempre escolhe aquela matéria que a gente tem certeza, né, que vai cair para ajudar vocês aí, que é reações de adição. Gente, vocês já estudaram reações orgânicas na escola? Reações orgânicas é responsável por cerca de 50% da prova do PISM 3, tá? Então, metade das questões de química do PISM 3 são reações orgânicas. Então, é uma matéria muito importante, tá? E o problema é que, às vezes, né, as escolas, às vezes, não dão essa matéria para vocês. Então, o aluno chega lá no PISM 3 sem ter estudado a matéria que é mais cobrada do PISM 3, que é reações orgânicas. E dentro da classe de reações orgânicas, né, nós temos reações de substituição, adição, eliminação, oxirredução, esterificação, reação de ozonólise, reação de saponificação. Nós temos dentro dessa classe de reações orgânicas, que é a matéria que mais cai no PISM 3, aquela que mais cai dentro das reações orgânicas, que é reações de adição. E nós temos basicamente, pessoal, 4 reações de adição,
tá? Nós temos 4 reações de adição. Eu vou até salvar isso aqui e vou mandar para vocês irem acompanhando. Vocês acham melhor, gente? Mandar antes da aula? Fica melhor do que vocês vão acompanhando aí. Acho que fica melhor. Deixa eu ver se vai dar para carregar aqui, né? Que deu. Vou mandar para vocês lá no grupo. E depois que eu fizer as alterações no slide, eu mando para vocês também. Porque eu vou fazer exercício com vocês. Aí já mandei lá no grupo, viu, gente? Daqui a pouquinho chega aí. Na verdade, eu vou até compartilhar essa tela aqui, que vai ser melhor. Vou parar a apresentação. A professora falou que não precisa saber os catalisadores. Para a prova da professora, Diegão, aí eu já não sei. Mas para o PISM precisa sim. No PISM precisa. O PISM cobra os catalisadores de vocês. Só vocês pegarem provas antigas do PISM, aí vocês vão ver que eles cobram catalisadores. Eles cobram condições reacionais. Então, vocês precisam saber os catalisadores. Agora, a prova da professora da escola, eu já não sei. Aí depende da professora. Se ela falou que não precisa saber, não precisa. Mas, para o PISM precisa sim, beleza? O foda é que às vezes tem professor que não sabe nada do PISM e fica falando as coisas sem saber. Tô falando que é o caso da sua professora, não, tá, Diegão? Tô falando que isso acontece. Com mais frequência do que deveria. Ai, ai, ai. Inclusive, na lista que quem quiser participar da lista lá, vai ter várias questões de provas antigas do PISM que são cobrados catalisadores, tá? Gente, primeira coisa, reações de adição são caracterizadas por acontecer em compostos insaturados, tá? O que é composto insaturado, Mago? Composto insaturado é composto que tem dupla ou tripla entre carbonos, tá? Então, se o composto tem dupla ou tripla entre carbonos, a gente chama ele de composto insaturado, tá? É um composto insaturado. O que acontece nas reações de adição, gente? Nós vamos adicionar 2 novos elementos ou 2 novos grupos aos carbonos que têm a insaturação, tá? Esse aqui, por exemplo, né, é o alceno mais simples que a gente tem, que é o eteno, né? Muitas das reações nós vamos fazer com eteno, inclusive, quem for fazer a prova do Enem também, cai muito isso aqui lá na prova do Enem, naquilo que diz respeito a polímero, né? Reações de polimerização, sempre aborda bastante o eteno, que é o acetileno. Então, como eu falei com vocês, nós vamos estudar 4 reações de adição aqui hoje na aula, que são as 4 que caem na prova do PISM, tá? A primeira delas, pessoal, é chamada de hidrogenação catalítica, tá? Hidrogenação, porque é a reação com hidrogênio, tá? Com gás hidrogênio. Catalítica, porque ela é catalisada por um catalisador. Seja, e esses catalisadores podem ser o níquel, a platina ou o paládio. Mas preciso decorar os 3 catalisadores? Não, não precisa. Se você souber, o níquel já está de grande tamanho, tá? O níquel é o que mais parece nos vestibulares aí, é o níquel, inclusive nas provas antigas do PISM. Então, como que funciona? Olha só, aqui nós temos um alceno, né? Lembrando vocês, alceno é um composto insaturado que tem uma dupla entre carbonos, né? Então, se tem uma dupla entre carbonos, nós chamamos isso aqui de um alceno, tá? O que vai acontecer? Gente, se vocês pegarem essa ideia aqui, vocês vão entender toda a aula, tá? Numa reação de adição, a primeira coisa que vai acontecer, responde para mim, Igor, o que acontece? Primeira coisa que acontece numa reação de adição. Fala para mim, vamos ver se você está sabendo aí, ó. Isso, Igor. O Igor é aluno nosso extensivo, ó. Rompe a dupla. Muito bem. Nós vamos ter o rompimento da dupla, tá, gente? Então, uma ligação aqui vai ser rompida, que é a ligação π. O que vai rolar? O que vai acontecer em seguida? Nós vamos adicionar um
hidrogênio em cada carbono da dupla. Então, entra um hidrogênio ali e entra outro aqui, ó. Tá? Então, vai entrar um hidrogênio em cada carbono. Vocês vão me responder, gente, quantas ligações cada carbono faz, gente? Todo carbono faz 4 ligações, exatamente. Isabel, Dani, Iva, exatamente, pessoal. Todos os carbonos fazem 4 ligações. Nem 3, nem 5, né? Então, vocês me perguntam, Marco, por que tem que romper a dupla aqui? Se a gente for adicionar 2 novos elementos a esse composto, se a gente adicionar direto aqui sem romper a dupla, os carbonos vão estar fazendo 5 ligações, né? Então, não pode. Então, a gente tem que romper a dupla primeiro para poder depois adicionar os 2 hidrogênios. Então, com a reação de hidrogenação, a gente transforma um alceno em um alcano. Aqui, ó. Agora que está CH3. Por que CH3? Já tinha 2 hidrogênios, recebeu mais um, então CH3, ó. E aqui tinha 2 hidrogênios, recebeu mais um, agora tem 3, ó. Então, ficou CH3, CH3. Então, a gente transformou um alceno num alcano. Catalisador para essa reação. Pode ser níquel, platina ou paládio. Aí já dando uma dica para a prova aberta do PISM, por exemplo, se for questão de prova aberta do PISM, o exercício te pediu o seguinte: desenhe, escreva a reação de hidrogenação do eteno, que é esse composto aqui, o eteno. Se fosse na prova do PISM, você ia ter que fazer isso aqui, ó, tá? E aqui você teria que colocar um catalisador em cima da setinha, tá? Aqui você colocaria qualquer um dos 3, não precisa colocar os 3, apenas um. Você poderia colocar o níquel, a platina ou o paládio. Mago, se eu esquecer na prova aberta de colocar o catalisador, o que vai acontecer? Eles vão te tirar ponto, tá? Se você não colocar o catalisador na prova aberta, na reação orgânica, eles vão te tirar ponto. Beleza? Paulo, não entendi os H3C. Show de bola, Paulo. Olha só. Quantos hidrogênios está ligado a esse carbono aqui? Responde para mim. Ó, 2. Ó, esse hidrogênio entrou aqui, ó, nesse carbono. Então, quanto que é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3. Por isso que aqui está H3, sacou? Beleza? Pegou a ideia? Pedrão, devo colocar o mecanismo da reação? Não, gente. Olha, ó, excelente pergunta do Pedrão aqui, ó. Gente, o PISM não cobra mecanismo de reação, tá? Então, se você colocar mecanismo de reação na questão, é totalmente desnecessário. Corre risco de você errar o mecanismo e aí eles tiram um ponto. Então, prova aberta do PISM não coloca mecanismo, tá, gente? Mecanismo não é cobrado na prova do PISM. Mas preciso colocar essas setinhas aqui, ó, indicando a entrada dos hidrogênios? Também não precisa, tá? Eu coloquei aqui para vocês visualizarem, né, a entrada dos hidrogênios aqui. Beleza? Paulo, deu para entender certinho mesmo? Tranquilo? Qualquer coisa você fala aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar, viu, gente? Aqui, ó, questão aberta de prova antiga do PISM. Olha só, aqui nós temos 3 ácidos: o oleico, o esteárico e o elaídico. Beleza? Letra A. Qual é o nome da reação química que ocorre com o ácido oleico na presença de um catalisador que origina o ácido esteárico? Então, ele quer saber qual que é o nome da reação que a gente sai desse cara, que eu vou chamar de 1, e forma o composto 2. A primeira coisa que a gente tem que perceber, qual que é a diferença entre eles? O que eles têm de diferença? Se vocês contarem, gente, eles vão ter a mesma quantidade de carbono. Aqui na ponta, nós temos a mesma função orgânica. Qual que é essa função orgânica aqui, gente? C-OH. Qual que é essa função orgânica? Vamos ver quem lembra. Ácido carboxílico. Muito bem, gente. Ácido carboxílico, né? Então, o que eles têm de diferente daqui para cá? Vocês já até me falaram aí, né? Já me falaram aí no chat. Vocês estão voando baixo. Aqui, ó, uma dupla ligação, ó. Aqui nós temos uma dupla e aqui nós não temos.
Qual que é o nome da reação que a gente transforma um alceno num alcano? Que a gente quebra a dupla e adiciona hidrogênios aqui, ó. Qual que é o nome da reação? Vocês lembram? Hidrogenação catalítica. Então, essa aqui era a letra A dessa questão. Simplesmente você perceber que essa aqui é uma reação de hidrogenação catalítica, né? Por quê? Toda vez que você transforma um alceno num alcano, é hidrogenação catalítica que está acontecendo. Você está adicionando hidrogênio, né? Essa dupla aqui vai romper, ó, e vai entrar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Beleza? Se fosse na prova aberta, se vocês esquecessem o catalítica, não estaria errado não, tá, gente? Se vocês quisessem colocar, se vocês tivessem colocado na prova aberta, por exemplo, só hidrogenação, estaria certo também. Beleza? Agora, colocar só catalítica aí não pode, porque o nome da reação é hidrogenação. É como se catalítico fosse o sobrenome dela. Ô, Jade, alceno é um composto orgânico que tem dupla entre carbonos. Então, como aqui a gente tem uma duplinha entre carbonos, é um alceno. E esse composto aqui não tem dupla entre carbonos, então a gente chama de alcano, tá? Só adição não, porque adição você tem 4 possibilidades. Beleza, Malu? É tipo assim, se eu perguntar para você, Malu, onde que você mora? Você fala Brasil. Tipo assim, adiantou alguma coisa? Não adiantou, né? Então você tem que falar qual que é a reação de adição, beleza? Adição é um termo muito genérico. Show de bola, valeu, Jade. Tamo junto, né, querido? Ó, aqui, galera, vamos para a segunda reação da aula de hoje. Reação de halogenação. Gente, o que é a halogenação? A adição de halogênio. Halogênio. Por isso chama halogenação. Halogênios são os elementos lá da família 17 da tabela periódica, né? Conhecida popularmente como família 7A. Os principais elementos aí é o cloro, o bromo e o iodo, né? São os principais. E sempre vai acontecer, gente, com a molécula, tá? De Cl2, com a molécula de Br2, com a molécula de I2, tá? Então, sempre são dois halogênios aí, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos começar aqui. Temos aqui o nosso alceno, o nosso eteno, né? Esse aqui é o eteno. Aqui nós temos o Br2, tá? O catalisador dessa reação é a luz ultravioleta. A gente simboliza a luz na química, gente, com o símbolo da letra lambda, tá? Então, aqui é o catalisador, é a letra lambda. A gente coloca em cima da setinha o catalisador, beleza? Vamos lá, se vocês pegaram, ó, qual que é o primeiro passo de uma reação de adição, gente? O que acontece primeiro? Rompe a dupla, muito bem, Dani. Vamos romper a dupla. Então, corta a dupla, mete a faca na dupla. Beleza. Depois, o que vai acontecer? Vai entrar um bromo em cada carbono. Vai entrar um aqui e outro aqui. O que vai acontecer? Vai formar CH2Br, CH2Br. Esse carbono aqui é esse. Esse carbono aqui é o segundo. Aqui tinha dois hidrogênios. Dois hidrogênios. Aqui tinha dois hidrogênios. Dois hidrogênios. O que mudou é que a gente adicionou um bromo em cada carbono. Gente, é muito simples. Você rompe a dupla e coloca um bromo em cada carbono que tinha a dupla. Beleza? Entrou um bromo nesse e um bromo nesse. Tranquilo, pessoal? Só quebrar a dupla e colocar um halogênio em cada carbono. Se fosse alcano, dava no mesmo? Não, porque aqui tem que ser alceno, beleza, Diego? Alceno ou alcino.
Porque o alcano ele não tem dupla para você poder romper, né? Sacou? É, exatamente. Exatamente. Então, você mesmo, você fez a pergunta e já percebeu, né? A posição de entrada do bromo altera a molécula final? Tem com tripla também? Tem, Ígaro. No caso de uma ligação tripla, vai entrar dois bromos em cada carbono. Em vez de entrar um, entra dois, porque aí rompe todas as pi. A posição de entrada do bromo altera a molécula final? O Pedrão, vai entrar um bromo em cada carbono, cara. Aí, se você quiser colocar esse bromo aqui ou aqui, tanto faz. A ordem não vai alterar, não. Isso, exatamente, Igor. Se for uma tripla, vai precisar de dois dois. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Exatamente isso aí. Gente, então nós vimos duas reações das quatro que está planejada para a aula de hoje, hein? Então nós vimos reação de hidrogenação, que é a reação de adição de hidrogênio, e nós vimos a halogenação, que é a adição de halogênios, tá certo? A próxima reação que nós vamos ver é a mais cobrada da história do PISM, tá? Que é a adição de haleto de hidrogênio, tá? O que seria um haleto de hidrogênio, Marco? Haleto de hidrogênio seria algum ácido que tem halogênio. Então, seria o HCl, o HBr, são os principais exemplos. HCl ou HBr. Um detalhe é que essa reação não precisa de catalisador. Você sabe para que serve um catalisador, gente? Isso é matéria do PISM 3 também. Catalisador serve para acelerar a reação química. Então, fazer com que a reação química fique mais rápida, né? Essa reação de adição de haleto de hidrogênio, ela já é tão rápida que ela não precisa de um catalisador. O catalisador é como se fosse um empurrãozinho, né, que falta para a reação acontecer, para ela acontecer mais rápida, né? É igual aqui, eu falo que o curso do MAG é um catalisador de aprovação, né? A gente faz com que a sua aprovação aconteça de forma mais rápida, para você sair do ensino médio direto para a faculdade, né? Que às vezes, né, o que acontece na maioria das vezes é que o aluno forma o ensino médio, fica 1, 2 anos fazendo cursinho, depois vai para a faculdade. Aqui não. Nosso objetivo aqui é fazer com que você saia do ensino médio direto para a faculdade. A gente é um catalisador da sua aprovação. Gente, o que vai acontecer aqui, então, na reação de adição de haleto de hidrogênio? Tá? Vamos olhar aqui o exemplo de cima. Ó, primeira coisa que acontece em toda reação de adição. Gente, vocês já estão sabendo o que é. Rompe a dupla. Exatamente, Luane. Perfeito. Muito bem. Muito bem mesmo. Então, o que vai rolar aqui? Ó? O hidrogênio vai entrar em um carbono e o cloro vai entrar em outro. Mas tanto faz o hidrogênio entrar no carbono da esquerda ou no carbono da direita? Nesse caso, sim, tanto faz. Por quê? Porque esse carbono tem dois hidrogênios e esse carbono também tem dois hidrogênios. Próxima coisa que nós vamos falar é de como vai funcionar isso aí quando não é o tanto faz que vai rolar, tá? Então, vamos colocar aqui o hidrogênio entrando nesse carbono e o cloro entrando aqui. Então, aqui, ó, aqui estava CH2, vai ficar CH3. Por quê? Porque o hidrogênio entrou aqui. Então, se tinha dois hidrogênios, agora vai ter três. Entrou mais um. O cloro vai entrar no camarada aqui da direita. Ó. Então, o cloro vai entrar e vai se juntar aos dois hidrogênios que estavam aqui na molécula. Beleza. Agora, gente, agora eu vou abordar com vocês a regra de Markov-Nikodym. Ah, meu Deus do céu, o trem estava fácil mais para ser verdade. Ao nome do cidadão, Markov-Nikodym. Parece que o cara caiu no teclado. A mãe do cara caiu no teclado, a primeira coisa que apareceu na tela é colocou o nome do filho dela. Deus meteu a testa no teclado e saiu Markov-Nikodym. Esse vai ser o nome do meu filho. Gente, o trem parece difícil, mas não é, tá? Vocês vão ver que não é. Só o nome dele que é difícil, mas a regrinha que ele inventou é muito tranquilo, tá? Olha só, eu vou chamar esse carbono aqui de 1
esse carbono de 2 e esse carbono de 3. Vocês vão falar para o Tite. Entre quais carbonos está localizada a dupla? Isso, Ígaro. Muito bem. Todo mundo concorda que entre o carbono 2 ou 3? Que a duplinha está localizada? Certinho, gente? Alright? Então, beleza. Se a dupla está localizada entre o carbono 2 e o 3, a reação de adição vai acontecer no carbono 2 e no 3. Vocês concordam? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece, gente, é na dupla. Ah, não, com certeza, Dani. Essa minha numeração aqui está aleatória, tá? Não é a oficial, não, tá? Porque se fosse questão de nomenclatura, começaria a partir da dupla. Perfeito. Isso, Murilão. 2 reações no máximo em um alcino. Perfeito. Beleza, Dani? Show de bola. Gente, olha só. O que é a primeira coisa que acontece na reação de adição? O que nós vamos fazer? Primeira coisa. O que vai rolar? Primeira coisa que nós vamos fazer numa reação de adição. Primeira coisa vai ser romper a dupla. Quebra a dupla. Né? Vamos quebrar a dupla. Gente, olha só. Eu vou até numerar isso aqui direito para não confundir vocês aí. Senão, igual a Dani falou aí, vamos chamar esse de 1, 2 e esse aqui de 3. Então, a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Beleza? Gente, o carbono 2 tem quantos hidrogênios no total? O carbono 2, que é esse aqui, ó. O carbono 2 tem 1 hidrogênio. O carbono 1 tem quantos hidrogênios? Gente, o carbono 1 tem 2 hidrogênios. O que seria a regra de Markov-Nikolov? Markov-Nikolov fala o seguinte: o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. O que é o mais hidrogenado? O que tem mais hidrogênio. Então, quando a gente for escolher aqui em qual carbono que o hidrogênio vai entrar, no carbono 1 ou no carbono 2? O hidrogênio vai entrar onde tem mais hidrogênio. Onde tem mais hidrogênio, gente? No carbono 1 ou no carbono 2? Isso, galera. O hidrogênio vai entrar no carbono 1. Por quê? Porque ele é o mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono 1, porque ele é o que tem mais hidrogênio. Ó, ele tem 2 hidrogênios. E o carbono 2 só tem 1. E aí o cloro vai entrar lá no carbono menos hidrogenado, que é o carbono 2. O rico fica cada vez mais rico, exatamente. Exatamente, como diria a música da Ivete Sangalo, o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Exatamente. Gente, olha só, se eu tivesse ensinado para vocês a regra primeiro, vocês já teriam saído da aula há muito tempo. Olha só, a regra de Markov-Nikolov. Na adição de um haleto de hidrogênio, o hidrogênio do haleto sempre se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla, que possui mais ligações com o hidrogênio. Quando vocês leem isso aqui, você fala, puta que pariu. Mas na prática, é muito simples. O hidrogênio entra onde tem mais hidrogênio, né? Você quer ficar onde está os seus parceiros, né? Então, o hidrogênio entra onde os camaradas estão. Aí tem gente que muitas vezes me pergunta, mas por que o hidrogênio não entrou no carbono 3? Por que o hidrogênio não entrou no carbono 3, sendo que o carbono 3 é o que tem mais hidrogênio? Porque a dupla está localizada entre quais carbonos, gente? Entre o 1 e o 2. Então, a reação de adição acontece só entre o carbono 1 e o carbono 2. Exatamente, Murilão. Perfeito. Panelinha de hidrogênios. Isabel, gostei, tá? Panelinha de hidrogênios é simplesmente sensacional. Muito bom. Gostei. Essa aí eu vou usar nas minhas aulas a partir de hoje. Você me dá licença, mas eu vou usar. Gostei mesmo. Ô, gente, então deu para entender a regrinha de Markov-Nikolov?
o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, ou seja, na panelinha de hidrogênios, né? Tranquilo? Gente, por que que aqui em cima tanto faz o hidrogênio entrar no carbono da esquerda ou no da direita? Porque os dois carbonos têm um total de dois hidrogênios. Então, já que eles têm a mesma quantidade, então tanto faz. Beleza? Gente, meu povo lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, vocês estão entendendo direitinho? Tá beleza? Tá tranquilo? Qualquer coisa, vocês perguntam. Vocês não ficam com vergonha, não. Vocês podem perguntar. Estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Podemos passar para a quarta? Para a quarta. Por que não pode no carbono 3? Não falei, gente. Sempre tem alguém para perguntar isso aí, ó. Como ninguém tinha perguntado, eu mesmo tinha feito a pergunta e eu mesmo tinha respondido. Mas, Danizão, é o seguinte: a reação de adição ela acontece nos carbonos que têm a dupla. Então, como a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2, a adição tem que acontecer nos dois. O carbono 3 não tem dupla, tá vendo? Sacou? Então, sempre vai acontecer nos carbonos que têm a dupla. Show de bola. Como funcionaria essa regra em uma reação com ligação tripla? Mesma coisa. Se você fosse adicionar, o hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado, seja na dupla ou seja na tripla. Mas tem algum motivo para não precisar de catalisador? Tem sim, Julinho. Toda reação tem uma coisa chamada energia de ativação. O que seria energia de ativação? Energia mínima para uma reação poder começar a acontecer. Então, toda reação química tem uma energia de ativação. Se a energia de ativação for muito alta, a reação demora demais para acontecer. Se a energia de ativação for muito pequenininha, a reação acontece rapidamente. Essa reação de adição de haleto de hidrogênio, ela tem uma energia de ativação muito pequenininha. Então, ela acontece muito rápido. Então, é por isso que a gente não precisa de catalisador, porque a energia de ativação dela é muito pequenininha. Então, ela acontece de forma muito rápida. Beleza? Tamo junto, Julinho. Gente, a última reação que nós vamos estudar aqui nas reações de adição é a hidratação. Gente, quando eu falo estou muito hidratado, quer dizer que eu estou com uma boa quantidade de quê no meu corpo? Estou hidratado. De água, coisa que o teacher aqui não está definitivamente, né, gente? Depois de 2 semanas de caganeira, você tá doido. Se tem coisa que eu não tô, é hidratado. Gente, inclusive, bebam água, hein? Bebam água, especialmente se você tiver de caganeira. Gente, reação de hidratação, então, vai ser reação com água. Uai, bom saber, Paulo. Vou comprar 2 quilos de goiaba amanhã. Ai, eu não sabia, não. Se eu tivesse, já tinha até plantado um pé de goiaba aqui em casa. Você tá doido? Se falar que comer bosta de cachorro melhora a diarreia, eu tô comendo. Você tá louco? Não é pra tanto também, né? Tá sobrando osmose aqui, meu filho. Você tá doido? Tô perdendo mais água que caixa d'água furada. Ô, gente, então, olha só. Eu vou desenhar a água desse jeito aqui, ó. Beleza? Chá de folha de goiaba também é bom aí. Então, eu vou comprar umas goiabas com folha. O foda é que no mercado não vende goiaba com folha. Eu tenho que arrumar uma pessoa que tem um pé de goiabada, um pé de goiaba para pegar umas folhas, né? Ai, ai. Já compra, abre tudo, você tá doido? Você tá doido? Ô, coisa boa é subir num pé de goiaba e comer goiaba do pé, né? Já fizeram isso? Você tá doido? A minha irmã uma vez caiu do pé de goiaba, quebrou o tornozelo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, que satisfação. Tu é mineiro? Não, você ainda tem dúvida ainda? Eu sou o próprio Chico Bento em pessoa. Será que eu sou mineiro? Será? Ai, na minha irmã, não.
Todo motivo de sofrimento da minha irmã era motivo de alegria, viu, gente? Nossa Senhora, minha irmã brigava demais. Então, quando as coisas aconteciam com ela sem eu precisar fazer alguma coisa, eu achava maravilhoso, porque eu não levava xingo e ao mesmo tempo eu podia dar risada. É bom demais, você tá doido. Já até. Não, o dia que eu rezei para ela morrer, gente, é quase morreu, tá? Eu falei para Deus matar minha irmã, passou 2 dias, ela deu uma crise de cálculo renal. Das braba, das braba. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, ô mãe, matei minha irmã. O que que você fez? Eu rezei para morrer e agora tá morrendo. Juro pra vocês. Juro pra vocês. É verdade isso. Aí eu tive que Aí eu morava na cidade pequena, né? Aí eu tive que ela tava com uma crise de cálculo renal. Eu tive que nas vizinhanças procurar um chá de quebra-pedra, que tem uma substância chamada hipofilantina, que ela consegue desobstruir os cálculos renais, mas não adiantou não, ela tomou o chá, teve que ficar internado, ficou quase uma semana internado. Aí eu fui eu lá na igreja, rezar para Deus para desfazer o meu pedido. Ah, exatamente, mano. Exatamente. Deus estava querendo ver. Estava vendo se você queria ver. Exatamente, pai. Eu falei, ô Deus, me perdoa, Deus. Eu não sabia o que eu falava. Eu sou apenas uma criança de 8 anos de idade. Não sei nem o que eu tô falando. Você tá doido? Nem o joguinho do Mario eu não consigo passar de fase. Me ajuda aí, não mata minha irmã, não. Graças a Deus não matou, porque hoje em dia nós é amigos. Inclusive, ela me deu 2 sobrinhos maravilhosos. Beijo, Lulu. Beijo, Vitor. Ô, gente, então vamos aqui, ó. Reação de hidratação, reação com água, tá? E o que que vai ser adicionado aqui? Vai ser adicionado uma hidroxila e vai ser adicionado um hidrogênio, tá? Então, a primeira coisa que acontece, a duplinha se rompe, quebra a dupla, tá? Quebrou a duplinha. Em um carbono vai ser adicionado a hidroxila. Então, vamos falar que a hidroxila vai entrar aqui. E no outro carbono vai entrar o hidrogênio. Então, se aqui tinha 2 hidrogênios, vai entrar mais um, vai ficar com 3. Por isso que aqui fica H3. E aqui tinha 2 hidrogênios, vai entrar uma hidroxila. Então, tem 2 hidrogênios e entra uma hidroxila. Então, gente, a reação de hidratação, nós vamos transformar um alceno. Qual que seria essa função orgânica aqui, galerinha? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado seria um álcool, né? A hidroxila pode entrar em qualquer carbono? Boa pergunta, Raichler. Excelente pergunta. Que é justamente o que nós vamos ver aqui embaixo. Ó. A sua pergunta tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora. Por isso que você estava até planejando essa pergunta. Não foi combinado, não, viu, gente? Ó, aproveitando a pergunta do Murilão aí, mano, quais são os catalisadores? Gente, essa reação tem. O catalisador dessa reação é a presença do íon H+. Não precisa ser um ácido específico, não precisa ser exatamente o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido fosfórico, o ácido clorídrico. Se o meio tiver ácido, já funciona. Então, a presença de H+, pode ser qualquer ácido, tá? O meio precisa estar ácido para acontecer. Beleza? Então, olha só. Hidroxila, hidrogênio. Gente, essa reação de hidratação, presta atenção, também segue a regra de Markov-Nikov, que fala que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, vamos chamar esse carbono aqui de 1, esse de 2, esse de 3. Certinho? Beleza. No carbono 2, só tem um hidrogênio. O carbono 1 tem 2. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono 1 ou no carbono 2, gente? Isso, Papa. Muito bem, Luane. Exatamente, meninas.
O hidrogênio vai entrar no carbono 1. Por quê? Porque o carbono 1 é o carbono mais hidrogenado. O carbono 1 é o mais hidrogenado. E a hidroxila, então, vai entrar no outro, no carbono 2. Então, mesma coisa do lado de cima, ó. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Mesma coisa, ó. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. E a hidroxila vai entrar no carbono do meio, que é o menos hidrogenado. Beleza? Aqui, ó. Hidroxila entrou aqui, ó. E o hidrogênio entrou aqui. Beleza? Então, nós transformamos um alceno num álcool. Galerinha do meu coração, deu para entender, gente? Falem com o Tito. Deu para entender? Então, só para recapitular aqui, ó. Só para recapitular. Nós temos duas reações das 4 que seguem a regrinha de Markov-Nikov, que é a hidratação e a adição de haleto de hidrogênio. Tá? Então, elas vocês vão sempre ter que estar preocupados em colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Como diria a Isa, a panelinha dos hidrogênios. Né? E as duas primeiras não seguem a regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque aqui você vai romper a dupla e na hidrogenação, por exemplo, você vai adicionar um hidrogênio em cada carbono e pronto. E na halogenação, você adiciona um halogênio em cada carbono e pronto. Não tem mistério nenhum. Agora, na adição de haleto de hidrogênio e na hidratação, às vezes pode acontecer de um carbono ter um mais hidrogênio que o outro, e você sempre vai ter que adicionar hidrogênio em um carbono mais hidrogenado. Por que precisa ser o meio ácido? Não poderia acontecer em qualquer meio? Ô Dani, você pretende fazer química, engenharia química, alguma farmácia, alguma... Você quer fazer médico? Então, beleza. Você não vai precisar estudar isso, tá, Dani? Se você fosse fazer química, engenharia química ou farmácia, quando você entrar na faculdade, você ia aprender uma parada chamada mecanismo de reação. Aí, nos mecanismos de reação, a gente consegue explicar o porquê da presença do íon H+, qual que é a importância dele para a parada acontecer. Mas aqui no ensino médio você não precisa saber, não. Beleza? Mas o que você precisa saber aqui do porquê do H+, é que ele é um catalisador, tá? Então, se ele é um catalisador, ele vai fazer com que a reação aconteça de forma mais rápida. Show? O catalisador 4 e 3 são sempre H+? Isso. O catalisador da reação de hidratação é sempre o H+. Beleza? O catalisador é o H+. É o H+. Gente linda, posso fazer uma questão de prova antiga para vocês? Para a gente realizar? Como identifica o H+? Só H+, mesmo. Tipo assim, H+, H+. Tem nada de mais, de especial, não? Gente, eu vou fazer uma questão com vocês agora, que é a minha questão preferida em toda a história do PISM. Né, Igor? Eu sou apaixonado com essa questão aqui. Você pegar, qual que é a sua questão preferida de todos os módulos, de todos os anos do PISM? É essa aqui. Eu sou apaixonado com essa questão. Quem aluno viu sabe. A clássica, Artuzão. A de sempre. E na hidrogenação, tem como ter mais de uma ligação dupla? Pode ter sim, Ashna, mas pelo menos na prova do piso só vai ter uma, tá? Mas poderia ter mais de uma sim, mas o que vai cair para você é sempre um composto que só tem uma dupla, tá? Não vai cair mais que isso, não. Gente, por que eu gosto tanto dessa questão? É uma questão que envolve reação de adição. E vocês lembram quantas reações nós estudamos hoje, gente? Quantas reações de adição nós temos? São 4. São 4. Quantas reações de adição foram cobradas aqui nesse exercício?
4. Então, é um exercício que ele é ótimo. Por quê? Porque ele cobra as 4 reações de adição. Ele é completo, exatamente. Ele é completo. Então, às vezes, você quer pegar na reta final lá da prova do PISM, faltando poucos dias, você quer revisar reações de adição, você vem nesse exercício aqui, porque ele é a nossa melhor ferramenta para fazer revisão. Inclusive, alunos do curso aí vão rever essa questão aqui mais umas 2, 3 vezes, até vocês não aguentar mais, porque a questão é muito boa. Não tem como, isso é indiscutível. Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui para vocês é qual que é o nome da reação, tá? Letra A, reação com H2O, H+ é o catalisador. Reação com H2O, gente, qual que é o nome dessa reação? Dessa reaction. Começa com H, C é reação com água, hidratação. Hidratação, muito bem. Reação com HCl. Adição de haleto de hidrogênio. Também chamada, gente, hidrogênio não, né? Também chamada de hidrohalogenação. Por que é reação de adição? Porque é reação com dupla, tá? Então, reação com dupla aqui, como a gente tem um alceno aqui no centro da questão, reação de alceno, quando a gente tem um alceno, normalmente é uma reação de adição. Gente, reação com hidrogênio. Aqui ele colocou a platina, mas poderia ser o níquel ou o paládio como catalisador. Hidrogenação catalítica, muito bem. Hidrogenação catalítica. E aqui ele colocou, até esqueceu de colocar o catalisador aqui, né? Vamos até colocar aqui para ele. Que se fosse você que tivesse esquecido, ele ia te tirar a ponta, mas como foi ele, né? Tá tudo certo. Reação com halogênio. Gente, o bromo é um halogênio. Halogenação. Halogenação. Então, gente, por isso que eu gosto tanto dessa questão, né? Porque ela traz para a gente uma de cada uma das 4 reações de adição. Então, vamos fazer ela para a gente ir revisando aí a matéria. Ó, vamos começar aqui pela letra A. Vamos reescrever aqui o alceno. Eu vou até aproveitar, porque o teacher é preguiçoso. Aí eu já vou colocar aqui as 4 de uma vez, ó. Eu vou ter que desenhar a mesma coisa 4 vezes. Vocês, no meu lugar, vocês fariam o mesmo. Vocês ficam quietos, vocês não vão falar de mim, não. Ô, João, você que é o cara, João. Ó, vamos fazer as 4. Não, mas, pelo amor de Deus, esse B aqui, Jesus amado. Nem uma criança com 4 anos não faria um B tão feio. Pronto, melhorou. Eu sou inimigo da tia da creche. Coitada da tia da creche, quando me ensinou a escrever. Jesus amado. Não, olha só, o meu nome, gente, é assim, ó. Tem um W aqui, ó. Um W. Vocês acreditam que a tia da creche me ensinou a escrever meu nome com U? E depois, no final do ano, já tinha uns 7, 8 meses de aula, a tia me falou que meu nome estava errado, eu tive que reaprender a escrever meu nome. Eu juro para vocês. Ensinaram meu nome errado, eu tive que escrever o certo. Se bem que o errado e o certo nesse quesito é duvidoso, porque o certo seria que tivesse um W, né? Para que inventou um W no Mateus, gente? Para que a minha mãe fez isso? Você tá, é muito speed pop, né? Ou não, qual que é o pensamento do povo? Eu tenho que atrapalhar o nome. Eu tenho que fazer com que o nome do menino seja diferente.
Aí vai lá, coloca o Mateus com W. Vocês nunca viram, gente. Vocês nunca viram. Nunca viram o Mateus. E nem vão ver. Eu vou ser o único. Pode pesquisar no Instagram que não acha. É o espírito de pobre mesmo. Eu vou interromper esse ciclo, tá, gente? O nome do meu filho vai ser o quê? Gustavo, Lucas. Lucas. Quando você coloca o nome de Lucas, escreve o nome de Lucas diferente. Não tem como. Não tem jeito. Olha, ó. Pois é, o Ígaro aqui, ó. Ígaro. Né? Por quê? Mas engraçado que Ígaro não é tão ruim, cara. Ígaro não é ruim, cara. Mateus com W é muito pior, cara. Não, Lucas com Z não existe, não. Existe, gente? Não, não tem como, não. Nunca vi, não. Lucas com Z não tem, não. Lucas com 2C, pior que tem como, né? Não, todo nome tem como piorar, né, velho? Todo nome tem como piorar. Murilo. Como que escreve Murilo diferente? Não, Murilo não tem como, não, gente. Murilo com 2L. Não, é verdade, tem como colocar com Y. Verdade. Não, Ana. Ah, não, Ana tem como colocar 2N. Eu acho que não tem. Ah, ó, a Diane, tá vendo? A Diane, aí, ó. Pra que colocou um Y no final? Pra quê? Ai. Ô, gente, ó, o brasileiro tem que ser pesquisado. A Luana aí também, ó. Raíssa aí, ó. Raíssa, Aisha, tá vendo? Ai. Aí, ó, Ashley é foda. Aí, ó, Isabela, colocou 2L, tá vendo? Tá vendo, Isabela? É difícil alguém que não tentou inventar alguma coisa. Mas fica a dica para vocês, tá, gente? Ô, Diane, a Diane falou, na minha família não tem ninguém com nome normal. Diane, você vai ser a primeira pessoa que você vai romper com esse ciclo. Tem que romper, nós tem que dar um basta nisso. Sabe por quê? Quem tem nome esquisito sabe a dor que é chegar numa consulta do médico e a secretária te pergunta qual o seu nome? E você tem que explicar para ela o seu nome. Não é verdade? Eu já entrego a minha identidade. Eu já entrego a minha. A pior dor. Pergunta quantos dinheiro eu tenho no banco, mas pergunta meu nome, não. Você tá doido? Ai. Eu tô diferente assim. Aí, o Caroline aí, ó. Tá vendo? Ué. Ô, gente. Odair, Odélio, Odilon, Odá. Nossa Senhora. Eu acho que o meu Matheus com W tá bom, tá? Eu tô achando que o meu Matheus com W tá bem bom. Podia ser pior. Aí, hoje você agradece por chamar Igor, tá? Pelo amor de Deus. Não estou reclamando, não, viu, Deus? Não estou reclamando. Tá ótimo. Coloca o nome de Lindomar. Eu queria colocar o nome do meu filho José Carlos. Eu acho tão másculo. José Carlos. Olha. José Carlos. Nome másculo. De um homem que já nasce com a ferramenta na mão, com a furadeira. Já nasce com 50 anos de idade, menino. Você tá doido. Mas a maga não quer, não. A maga quer inventar. Daqui a pouco tá colocando Enzo Miguel. Nada contra os Enzo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Será que tá algum Enzo aqui, não? Se tiver, fodeu. Não, graças a Deus. Não, pior que tem, lá, um Enzo Figueiredo. Nada a ver, não, tá, Ian? É porque é um nome mais recente, né? Já nada. O que você acha? A Damastor, não, Damastor é bom, cara. A Damastor é bom. A Damastor é bom. Ô, gente, ó, Plínio é bom, velho. Plínio é bom. Já nasce com 72 anos, né? É o Plínio. Imagina uma criança chamada Plínio. Oswaldo. A criança chamada Oswaldo.
Ai, ai, ai. Ô, gente, então vamos fazer o exercício aqui, então. Ó. Vamos lá, ó. Sabe-se lá por que que nós... sabe-se lá por que que nós foi parar nisso aí, mas tá tudo bem. Gente, responde para mim. Quantas ligações o carbono faz? O carbono sempre faz 4 ligações. Muito bem. Vamos descobrir. Gente, na estrutura de traços, a gente não representa os hidrogênios que estão ligados aos carbonos. Não representamos. Então, a gente precisa fazer a conta aqui para saber quantos hidrogênios estão escondidinhos, né? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui de baixo. Vamos contar nos dedinhos aqui, ó. E duas com esse carbono da ponta aqui. Então, 1 mais 2 dá 3 ligações. Quantas ligações está faltando para completar as 4, gente? Está faltando uma. Então, a gente completa com o hidrogênio aqui em cima. Ó. Sempre completa com hidrogênio, tá, gente? Esse carbono aqui de baixo, ele está fazendo 2 ligações com o carbono aqui de cima. Quantas ligações faltam para completar as 4? Faltam 2. Então, vamos colocar aqui os 2 hidrogênios que faltam. Beleza, por que que eu fiz isso? Porque a gente precisa saber onde que vai entrar a hidroxila e onde que vai entrar o hidrogênio, né? Eu vou chamar esse carbono aqui de baixo de carbono 1 e esse aqui de cima de carbono 2. O hidrogênio da água, gente, vai entrar no carbono 1 ou no carbono 2, pessoal? Isso, pessoal, muito bem. Vocês estão sabendo tudo, ó. O hidrogênio vai entrar no carbono 1, que é o mais hidrogenado. Ó. O hidrogênio sempre entra na panelinha, ó, no carbono onde tem mais hidrogênio. E a hidroxila vai entrar lá no de cima, ó, no carbono 2. Né? Então, o que, que vai formar? Lembrando que a dupla sempre se rompe, hein, gente? Vamos cortar a dupla aqui para não esquecer. Ó, vai entrar uma hidroxila aqui. Gente, na estrutura de traços, que é essa estrutura aqui que a gente não representa os hidrogênios, é obrigatório colocar o hidrogênio aqui? Eu preciso colocar o hidrogênio aqui na estrutura de traços? Não precisa, tá, gente? Estrutura de traços, que a gente representa assim, os carbonos por traços, né? Aqui os vértices, a gente não precisa representar os hidrogênios que estão ligados aos carbonos, né? Eles são omitidos, né? É igual a gente que assume namorado só no Close Friends, né? Tá namorando, tá. Mas não assumiu para a população, né? É desse jeito. Ó, então aqui está o composto, ó. Aqui está o compostinho. A reação B com HCl. Vamos fazer a reação B com HCl aqui, ó. Mais HCl. Só para relembrar vocês que aqui nós temos um hidrogênio e aqui nós temos 2. Gente, o hidrogênio aqui do HCl vai entrar no carbono 1 ou no carbono 2? O que vocês acham? O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Qual que é o carbono mais hidrogenado? 1 ou 2? O mais hidrogenado é o carbono 1. Então, o hidrogênio vai entrar aqui e o cloro vai entrar lá no carbono 2. Mesma coisa do de cima, né, gente? Não muda nada, não. O que muda é a reação, mas o resto não muda nada, não. É sempre a mesma coisa. Essa reação não precisa de catalisador, né? Mas do nada um risco aqui. Ó, então o que, que vai acontecer aqui, ó? O cloro vai entrar aqui. O cloro entrou no carbono de cima. Aqui vai entrar o hidrogênio, né, gente? Mas a gente não precisa representar o hidrogênio. Então fica assim. A Mari perguntou quando precisa e quando não precisa de catalisador. Ô, Mari, das 4 reações de adição, essa aqui de adição de hálito de hidrogênio é a única que não precisa, tá? As outras vão precisar.
É, gente, AC, reação com hidrogênio. A platina é o catalisador. Reação de hidrogenação. Essa aqui é a mais fácil de todas. A platina é o catalisador. Gente, o que que acontece numa reação de adição? Primeira coisa que acontece numa reação de adição, o que que acontece, hein? Rompe a dupla. Exatamente, Luane, com Y. Muito bem, Lavinho. Rompe a dupla. O que que vai acontecer? Vai entrar um hidrogênio em cada carbono. O hidrogênio entra aqui, o outro hidrogênio entra aqui. E aí nós vamos transformar um alceno num alcano, né? Fica assim, ó. Transforma um alceno que tinha dupla num alcano que não tem dupla. E a última reação é com bromo. Reação de halogenação. Ó, cadê o mais? A luz é o catalisador, então a gente coloca a letra lambda. Primeira coisa que acontece, de novo, rompe a duplinha. Rompe a duplinha e a gente adiciona um bromo em cada carbono que tinha dupla. Entra um bromo aqui. Gente, vocês sabem qual é o elemento mais mineiro que existe? É o magnésio, o Mg. Entendeu? E qual que é o elemento mais brasileiro que existe? É o bromo, Be. Ai, ai, ai. Ainda bem que vocês não estão pagando, gente. Ainda bem que é de graça, né? Imagina vocês pagar para escutar um trem desse. Ah, meu Deus do céu. Se tiver mais de uma dupla, eu posso escolher qual trocar? Murilão, se tiver mais de uma dupla, aí você adiciona na outra dupla também. Mas pode ficar tranquilo que no pismo só cai uma duplinha. Não vai cair composto com mais de uma dupla, não, beleza? Exatamente, quando paga é a mesma coisa. Ai, ai. Ninguém tá apuro, gente. É os remédios da diarreia. Se eu tivesse comprado uns 2 quilos de goiaba, tinha sido melhor. Ó. Aí, ó, vai entrar um bromo aqui e um bromo aqui. Ai, ai, ai. Ai, gente, que beleza, ó. Que beleza. Agora, eu vou querer que vocês me falem qual que é a alternativa certa. Não fala no chat, vocês vão falar na enquete. A enquete é anônima, tá, gente? Então, vocês podem ficar tranquilos. Sem medo de ser feliz. Pode votar tranquilo, tranquilo. Lá, no 2 já tinha um hidrogênio juntando a por que não ficou H2O? A reação A é reação com a água. Na reação de hidratação, a hidroxila vai entrar e o hidrogênio vai entrar. Então, a gente pega a molécula da água, né, e separa ela em duas partes. Uma hidroxila e um hidrogênio. No carbono mais hidrogenado, que é o carbono 1, vai entrar o hidrogênio. E no carbono menos hidrogenado vai entrar a hidroxila. Então, a hidroxila vai entrar no carbono 2 e o hidrogênio vai entrar no carbono 1. Aqui, no caso, ficariam 3 hidrogênios, viu, Paulo? Esse carbono 1 aqui, no caso, vai ter 3 hidrogênios. Beleza? Geral tá votando, hein, gente? Só não marca a letra B, hein, gente? Você não marcando a letra B, eu já tô feliz. É. Porque nós estamos estudando reações de adição, né? Aí a letra B fala que todas as reações são de substituição.
Ai. Ô, Julinho, pode falar, meu bem. Levantou a mãozinha? Ou foi sem querer? Se precisar, vocês podem ligar o áudio, tá, gente? Vocês estão em casa. Ó, letra A. Qual que é o nome desse composto aqui? Esse composto aqui é literalmente em casa, exatamente, Diegão. Não tinha parado para pensar nessa lógica. Literalmente em casa. Aqui, ó. Esse composto vai ser o 2-butanol, né? Por que o 2, mano? Porque a hidroxila está no carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2. But, porque são 4 carbonos, então o prefixo é but. Nós temos apenas ligação simples entre os carbonos, então o infixo é an, e como é um álcool, termina com ol. Então é o 2-butanol. O B, aqui nós vamos ter o 2-clorobutano, né? Aqui tanto faz vocês escreverem direto ou colocar o hífen, tá, gente? Se colocar direto também tá certo. Só colocar aqui para ver o que vocês estão falando. Aqui nós vamos ter o butano, né? Que é o hidrocarboneto, é um alcano com 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos o butano. E aqui nós vamos ter o 1,2 de bromo-butano. Por que 1,2, mano? Porque um bromo vai estar no carbono 1 e o outro vai estar no carbono 2. Então nós precisamos indicar a posição dos dois bromos. Como são dois bromos, vai ficar 1,2 de bromo butano. Aqui, mesma coisa. Se vocês quiserem não colocar o if, não tem problema. Se quiser colocar de bromo, butano, tudo junto, não tem problema. Então, resposta certa, letra E. Letra E de quê, gente? É de quê? Mano, para eu saber por onde começar a contar os carbonos, é só ver onde está a ligação, então, né? Peraí. Espírito Santo. Deixa eu ver se eu entendi, Bi. Mas para eu saber por onde começar a contar os carbonos, é só ver onde está a ligação, então, né? O Bi, não consegui entender sua pergunta. Se você quiser ligar o áudio e falar. Ah, sim, 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 isso sim, com certeza, tá? Agora eu entendi, isso mesmo. Tá certo? É isso mesmo. Deu uma lesada, não, mas é isso mesmo, Bi. Esquistossomose, gente, você está doido? Ah, é. Galera, eu vou pegar. Ô, gente, vocês perceberam porque ali na A, por que colocou o 2 por causa da hidroxila? Isso, Aisha. Porque a hidroxila está no carbono 2, ó. Aí por isso que a gente coloca 2-butanol. Indica que a hidroxila está no carbono 2, isso mesmo. Como a hidroxila está no carbono 2, a gente tem que colocar o 2. Gente, olha só. Eu vou colocar essa resolução de exercício no slide para vocês, tá joia? E aí eu mando para vocês o slide com a resolução do exercício para vocês terem ela aí no material de vocês. Beleza? Galera, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí, tá? Foi um prazer, a aula foi muito divertida, apesar da cagada. Nem fui no banheiro, tá vendo? Quem quiser fazer parte do nosso intensivo aí, nós estamos de braços abertos esperando vocês. Quem for fazer o intensivo vai ter aula comigo semana que vem, que eu vou dar aula para o PISM 3, né? Hoje em dia eu estou dando poucas aulas no cursinho,
e tô ficando mais no PISM 3 porque é o módulo mais decisivo, né? E eu realmente, a gente tem que ser honesto, né? Às vezes a gente passa por, sei lá, orgulhoso, sabidão, mas eu garanto aprovação, essa que é a verdade. Eu realmente faço a galera ser aprovada, principalmente na área da saúde, né? Que é química e biologia aberta. Então, química tem um peso muito grande, são 150 pontos só de química no PISM 3. E eu realmente, a gente tem que ser sincero, né? Eu sou bom no que eu faço. E eu realmente amasso e tudo que eu falo para os meninos cai na prova e realmente ajuda demais. Então, eu estou ficando ultimamente mais no PISM 3. É... Quem tiver interesse aí, só mandar uma mensagem no WhatsApp, que vai ser muito bem-vindo. Semana que vem a gente continua nossos estudos aí. Quem for fazer o curso, nós vamos falar sobre todas as reações orgânicas, tá? Substituição, adição, oxirredução, saponificação, esterificação, ozonose. Vou passar todo o processo, tudo que cai, tudo que não cai também, para vocês não ficar perdendo tempo estudando coisa que não precisa. Então, nós vamos tentar otimizar o tempo de vocês o máximo possível. Eu sei que a vida de vocês é corrida, né? A rotina de vocês é muito puxada. Então, por isso que vocês têm que fazer o cursinho. Porque se a rotina de vocês é puxada, vocês têm pouco tempo. Então, vocês têm que direcionar o tempo de vocês para aquilo que realmente importa. E aqui no cursinho, a gente direciona vocês para aquilo que realmente importa. Às vezes, você não vai ter tempo de assistir todas as aulas, tá tudo certo? Mas, simulado e lista, nós vamos estar sempre passando para vocês direto ao ponto, aquilo que vocês realmente precisam saber, para vocês fazerem uma boa prova do PIS, uma boa prova do Enem. Beleza? Gente, brigadão pela presença, de verdade, gostei pra caramba da aula mesmo, tá? Papo reto mesmo. Achei muito divertido, espero que vocês tenham gostado também, e eu me diverti a vez. E, no mais, nós encontramos por aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. E boa sorte na caminhada de todo mundo aí, beleza? Ô, Isa, valeu, Isa, tamo junto. Eu não vou esquecer da panelinha, não, tá? Da panelinha do hidrogênio. Ai, valeu, Rebeca, tamo junto, Caroline, valeu, Igor, Diane, Davi, Rafael, Tabu, Maria Luísa. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus aí, tamo junto. Tchauzinho, live, valeu, Diegão.